Basicamente, quer dizer, no começo do ano, quer dizer, quando o ano começou, as expectativas dos investidores lá no começo do ano passado eram bastante preocupantes, né? Quer dizer, você tinha uma expectativa de inflação muito alta nos Estados Unidos, uma política monetária bastante contracionista, tá certo? Isso gerava uma expectativa de que a economia americana ia entrar em recessão no segundo semestre de 2023 e essa recessão certamente ia se propagar durante algum tempo. Então, acho que esse era o cenário que estava na cabeça das pessoas lá no final de 2022 e início de 2023. O ponto importante é que, apesar desse cenário negativo, quer dizer, a realidade foi melhor do que o cenário se mostrou naquele momento, né? Quer dizer, a realidade foi bem melhor, a economia americana não entrou em recessão, a economia americana se mostrou bastante resiliente, o mercado de trabalho continuou bastante forte, quer dizer, continuou taxa de desemprego muito baixa e, ao mesmo tempo, a taxa de inflação mostrou uma tendência de queda muito mais rapidamente do que todo mundo estava esperando, né? Quer dizer, hoje você tem uma taxa de inflação na economia americana, fechou o ano em 4,1%, quando que há 12 meses atrás você estava com uma taxa de inflação próxima de 7, quase 8, tá certo? A pergunta é o que aconteceu, por que teve, quer dizer, onde é que estão os erros, o que estava ali, quer dizer, acho que uma parte tem a ver com o fato de que logo depois da pandemia teve aquela questão das cadeias produtivas, né? Quer dizer, do transporte, etc. Quer dizer, na medida que isso foi melhorando, os preços foram, a oferta foi aumentando, isso foi fazendo com que os preços caíssem, independentemente até da política monetária. Além disso, você teve uma política monetária relativamente contracionista, com uma taxa de juros que atingiu, agora no nível de 5,5%, 5,25%, 5,5%. Então, quer dizer, a queda da taxa de inflação com o aumento da taxa de juros fez com que a taxa de juros real se tornasse positiva, ainda que não muito positiva, mas de qualquer forma 1,5% positiva, o que ajudou no combate à inflação. Agora, um ponto interessante, eu acho que é um ponto bem que chama atenção na minha avaliação, pelo menos, quer dizer, até o segundo trimestre de 2023, né, quer dizer, o Banco Central americano estava com um discurso bastante duro, né, estava com um discurso de que muito provavelmente seria necessário continuar aumentando a taxa de juros pelo menos mais uma vez, porque a inflação continuava muito acima da meta e realmente continua muito acima da meta, está o dobro da meta, na meta é 2%, a taxa de inflação está em 4%. Então, quer dizer, dado isso, o Banco Central americano estava com um discurso bastante hawkish, né? Quer dizer, um discurso de que, olha aqui, a taxa de inflação caiu, mas a última milha, que se chama, né? Quer dizer, o final do processo para chegar lá no 2%, muito provavelmente você vai ter que continuar aumentando um pouco mais os juros. E isso gerou um movimento bastante de aumento de taxas de juros longas, né? As taxas de juros dos títulos de 10 anos chegaram a atingir mais de 5% ao ano, que é um nível bastante elevado, no terceiro trimestre do ano passado. E, quer dizer, gerou um constrangimento nas condições financeiras, que eu não sei exatamente por que cargas d'água no terceiro trimestre, entre a penúltima reunião do Comitê de Mercado Aberto e a última reunião do Comitê de Mercado Aberto, teve uma mudança muito importante no discurso dos diretores do FED, né? Na penúltima reunião, 5 diretores esperavam que seria necessário um novo aumento de taxa de juros, enquanto que na última reunião todos os diretores esperavam que estava na hora de começar a reduzir a taxa de juros já no começo de 2024. O que aconteceu? É difícil saber, né? Quer dizer, não tem nada escrito na ata, mas, quer dizer, acho que tem duas possibilidades. Uma possibilidade é que efetivamente o FED tenha se convencido de que com a taxa de juros de 5,5% e a taxa de inflação em 4%, isso vai ser suficiente para levar a inflação para a meta.
no horizonte relevante, seja 4 anos, 2 anos, 1 ano, não sei qual é o horizonte, tá certo? Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que o Fed tenha visto alguns riscos de ter uma crise nos mercados devido às taxas de juros muito altas, principalmente as taxas longas, taxas de 10, 30 anos. Então, quer dizer, dado aí isso, quer dizer, o Fed resolveu dar uma relaxada na política monetária. Qual é o risco aqui agora? Quer dizer, eu acho que a tendência parece que é de queda da taxa de inflação, quer dizer, mas eu acho que tem um risco importante aqui. Nós vamos ter agora, a partir de agora, até agora a gente teve uma política monetária contracionista e uma política fiscal expansionista. A partir de agora a gente vai ter uma política monetária expansionista e uma política fiscal expansionista. Então, quer dizer, você vai ter aí uma combinação de políticas monetária e fiscal expansionista ao longo dos próximos trimestres. A pergunta é se a taxa de inflação nos Estados Unidos vai continuar em queda. Não, quer dizer, essa isso é a não poderia questão. gerar uma pressão para a taxa Se a taxa de inflação não continuar caindo, eventualmente o Fed vai ter que voltar a aumentar juros. Né? Quer dizer, parece pouco provável, parece pouco provável, mas eu acho que é importante ficar atento. Né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto super importante, principalmente porque você tem 2 guerras em andamento, essas guerras podem piorar, tá certo? A gente não sabe exatamente para onde é que vão, né? E você tem uma eleição presidencial em novembro, tá certo? As pesquisas estão mostrando o presidente Trump como favorito, o que é um problema para a economia mundial num certo sentido, né? Quer dizer, porque o presidente Trump é relativamente protecionista e isso tende a reduzir o fluxo de comércio e, obviamente, quer dizer, isso que a gente sabe que, na medida, principalmente a China pode sofrer bastante, como a China é nosso parceiro comercial, nosso maior parceiro comercial, isso pode afetar diretamente a economia brasileira. Então, acho que esse é um primeiro risco importante, quer dizer, como que isso afeta o Brasil? Bom, o cenário para a economia brasileira foi, num certo sentido, parecido com o cenário da economia americana. É claro que a economia americana afeta muito a economia brasileira, afeta todas as economias do mundo, mas, quer dizer, o cenário, a gente começou o ano com uma expectativa que os investidores estavam extremamente pessimistas. Primeiro, porque você teve a PEC lá da transição, que aumentou o teto do gasto de 170 bilhões de reais, tá certo? Depois você teve uma série de anúncios de aumentos de gastos, sem ter qualquer correspondência de anúncio de aumento de receita. Então, os primeiros 3 meses, 4 meses do ano foram bastante delicados, né? Porque você teve uma reação bastante negativa da parte dos investidores. E isso se prolongou até que o arcabouço fiscal foi divulgado, e quando você olhou o arcabouço fiscal, as pessoas falaram, não, tem aqui uma fonte de receita. Vamos ver se essa fonte de receita é suficiente para resolver o problema fiscal. E todo mundo fez a conta, você fez a conta e chegou à conclusão que aquele arcabouço fiscal não seria suficiente para estabilizar a relação dívida-PIB, porém, é suficiente para adiar o problema por 3, 4, 5 anos, tá certo? Então, se é suficiente para adiar o problema para 2, 3 anos, então vamos ganhar dinheiro nos próximos 2, 3 anos e daqui a 3 anos a gente pensa o que a gente vai fazer. Foi mais ou menos a atitude dos investidores e acho que isso funcionou, deu uma acalmada no mercado e nós passamos aí 2 meses, um trimestre, mas o segundo trimestre foi bastante positivo e o início do terceiro trimestre também foi bastante positivo, quando veio o aperto da política monetária americana, quer dizer, o aumento das taxas de juros longas dos Estados Unidos, que refletiu no Brasil com uma desvalorização cambial, com a queda dos preços das ações e etc. E quando reverteu nos Estados Unidos, reverteu aqui no Brasil também. Então, acabou o ano, no final do ano, você teve um rally de final de ano que estava muito ligado com o comportamento da economia americana, muito mais do que o comportamento da economia brasileira, pelo menos na minha avaliação. E você fechou o ano com sinais bastante positivos. O que pensar para 2024? Eu acho que 2024 começa, pelo menos, com esses sinais positivos, o que é bastante bom. Você teve uma política monetária bastante contracionista ao longo de 2023. Isso fez com que a taxa de inflação caísse sistematicamente na economia brasileira ao longo de 2023. A partir de abril, você teve uma queda importante na taxa de inflação, permitiu que o Banco Central
Central iniciasse o processo de redução de taxa de juros, já reduziu a taxa de juros 4 reuniões, se eu não me engano, tá certo? Saiu de 13,75, está em 11,75. Existe uma promessa de continuar no processo de redução de taxa de juros, a taxa de inflação está super bem comportada, a política monetária continua contracionista, de maneira que a economia cresceu mais do que o esperado. É verdade que o crescimento da economia brasileira, acho que é importante chamar a atenção, em 2023, a surpresa do crescimento da economia brasileira foi uma surpresa muito concentrada na agropecuária e no consumo das famílias. Quer dizer, você teve um crescimento de 21% da agropecuária no primeiro trimestre, isso dos 3% de crescimento da economia brasileira, 2 pontos de porcentagem veio da agropecuária. O resto veio de exportação e de consumo das famílias. Um ponto interessante é o fato de que a taxa de investimento despencou, tá certo? Está despencando, na verdade, desde o quarto trimestre de 2022. Você tem uma queda muito importante na produção e na demanda de máquinas e equipamentos, tá certo? A taxa de investimento, só para ter a demanda de máquinas, a produção de máquinas e equipamentos caiu 14,9% de novembro de 2022 para novembro de 2023, ou seja, você tem realmente uma queda na taxa de investimento, você tem uma queda na taxa de investimento estrangeiro no Brasil, que você tem uma queda de 40% nos investimentos estrangeiros que entraram no Brasil, investimentos diretos. Então, esse é um ponto super importante, porque você tem uma situação em que a economia está crescendo, porque o consumo das famílias está crescendo, ao mesmo tempo que você não está crescendo a capacidade produtiva, pelo contrário, você está gastando, quer dizer, a capacidade produtiva está sendo gasta pelo uso, tá certo? Ao mesmo tempo que você não está conseguindo repor essa capacidade produtiva porque a taxa de investimento está muito baixa. No curto prazo, isso não tem tanto problema, mas no longo prazo isso é um problema, porque eventualmente a demanda começa a pressionar a oferta e você começa a gerar pressão inflacionária. Então, quer dizer, eu acho que esse é um risco importante, então provavelmente ao longo do ano esse processo vai começar a aparecer, mas além disso, quer dizer, acho que tem outros riscos que são bastante importantes, né? Quer dizer, você tem uma questão permanente na economia brasileira, que é a questão do equilíbrio fiscal, né? Que quer dizer, você vai ter um déficit fiscal em 2023 da ordem de 1,6% do PIB, se você incluir os precatórios, você vai ter um déficit de 9,5% do PIB, 2,5% do PIB, tá certo? Então, é um déficit fiscal bastante elevado, a relação dívida-PIB vai fechar o ano próximo 80%, tá certo? É um crescimento importante da relação dívida-PIB. E a pergunta é como sustentável é isso no longo prazo, né? Quer dizer, então, todo mundo faz a conta, a hora que você faz a conta ainda aguenta aí mais uns 2, 3 anos, mas quer dizer, você está deteriorando e isso é ruim no longo prazo. Eu acho que no curto prazo não acredito que dê tantos problemas, ainda que é importante chamar a atenção, quer dizer, no final do ano o ministro Haddad enviou para o Congresso uma medida provisória que está chamando o Congresso para brigar, né? Quer dizer, voltou voltou a mudar a questão de exoneração da folha de pagamento, né? Que voltou a criar imposto sobre a folha de pagamento de 17 setores, criou um limite para pagar as compensações tributárias, né? Em suma, está chamando o Congresso à briga porque provavelmente ele está vendo que o aumento de receita que vai acontecer devido ao que foi aprovado ano passado não é suficiente para cobrir o aumento de despesa que está acontecendo. Então, quer dizer, eu acho que esse é um problema que a gente vai ter que conviver, que é essa disputa entre legislativo e executivo aí nessas questões fiscais. Então, eu acho que esse é um risco também importante. Um outro risco que vai ficar cada vez mais importante ao longo do ano é a substituição do presidente do Banco Central, né? Quer dizer, no final do ano você vai substituir o Roberto Campos Neto por um outro presidente, e aí, quer dizer, à medida que vai chegando
o dia da substituição, acho que os investidores vão começar a ficar preocupados o que vai acontecer, quem vai ser o substituto, como é que vai ser esse processo, tá certo? Eu acho que isso é algo que vai gerar ruído ao longo desse ano aí. E quer dizer, é uma questão importante. É pela primeira vez a gente tem novamente, é a primeira vez que a gente tem esse fato, né? Quer dizer, lá há 2 anos, até 1 ano atrás, quando o presidente Lula assumiu, ele teve que conviver durante 2 anos com um presidente que não foi ele que indicou. Agora, quer dizer, ele vai indicar, a gente vai ter que conviver durante 4 anos com um presidente do Banco Central que não é exatamente, provavelmente, e aí a gente vai ver qual é o perfil do presidente do Banco Central que eu acho que vai ter por aí. Novamente, quer dizer, o Brasil tem eleição também, quer dizer, vamos ter eleições municipais. Vai ser uma eleição importante, apesar de ser uma eleição municipal, quer dizer, vai ser uma eleição importante porque ela vai mostrar qual o tamanho do capital político do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que esse vai ser um ponto super importante, né? Quer dizer, dependendo aí, principalmente nas grandes cidades, nas grandes capitais, né? Quer dizer, eu acho que vai ser um sinal assim que os mercados vão precificar de alguma forma esse processo aí. Quer dizer, a gente tem 2 anos depois que o presidente Bolsonaro saiu do poder, com todas as coisas, a questão do 8 de janeiro do ano passado, todo esse processo, toda essa coisa que está aí, quer dizer, quanto que sobrou de prestígio, qual é o tamanho do capital político do presidente Bolsonaro. Eu acho que isso vai ser um ponto importante e nessa eleição municipal eu acho que a gente vai ter um pouco a noção desse processo. Bom, esse eu acho que tem uma coisa que está me preocupando, na verdade é uma pulga atrás da minha orelha, tá certo? Que a gente tem uma situação muito curiosa, né? Você tem uma economia que está gerando um superávit comercial de 100 bilhões de dólares, tá certo? Você tem 350 bilhões de dólares de reserva. Você tem um diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos muito alto, né? Até agosto esse diferencial era de 7 pontos de porcentagem, agora ainda é de 6 pontos de porcentagem, ou seja, você tem um diferencial bastante alto, que a taxa de juros está de 5,5, aqui no Brasil é 11,75, então é um diferencial bastante substancial. E ao mesmo tempo, quer dizer, a hora que você olha o comportamento da taxa de câmbio, a minha pergunta é por que o câmbio não valoriza mais? Por que o real continua lá perto de 5, tá certo? Acho que essa é uma pergunta que está aí no ar e, quer dizer, tem um ponto importante, quando você olha lá as exportações, você tem no conceito de caixa e no conceito, como é que chama isso? Do conceito de caixa, quer dizer, as exportações estão uma parte, o ponto todo é o seguinte, uma parte grande... Regime caixa competência, está falando? De competência. Desculpa, obrigado. Quando você compara o conceito de caixa com o conceito de competência, você vê que o valor das exportações brasileiras é muito maior do que aquilo que está sendo internalizado neste momento. Tá certo? Ou seja, você tem aí alguma coisa entre 30% e 40% daquilo que foi exportado, o valor do que foi exportado, não está sendo internalizado. A pergunta é por quê? Tá certo? E aí, quer dizer, tem 1000 respostas. Eu acho que uma parte grande disso tem a ver com risco, né? Quer dizer, eu acho que essa coisa do marco temporal, essa coisa das invasões de terra, eu acho que o agrobusiness está internalizando aquilo que é indispensável para fazer o agrobusiness funcionar. O que não é indispensável para fazer o agrobusiness funcionar é melhor deixar lá fora e esperar para ver se as coisas acalmem. Eu acho que isso é possível que isso seja uma razão pela qual você está tendo essa contenção na internalização dos volumes de exportação, dos recursos de exportação. Mas, de qualquer forma, acho que esse é um ponto importante. Por que a taxa de câmbio não valoriza mais, dado esse cenário positivo que a gente está vendo por aí? A gente está com uma projeção de crescimento do PIB menor do que em 2023, que em 2023 nossa projeção é de crescimento de 2,9%.
Em 2024, nossa projeção é de crescimento de 1,3%. Isso, obviamente, tem a ver com a política monetária bastante contracionista, combinado com o fato de 2023 foi muito baseado na agropecuária, como a gente já falou aqui. Então, quer dizer, esse ano a agropecuária não vai dar essa contribuição toda e a indústria e os serviços não vão dar uma contribuição tão grande quanto deram no ano passado também. Então, quer dizer, a gente vai ter uma queda na taxa de crescimento do produto e a taxa de inflação, nossa projeção é uma taxa de inflação em torno de 4,1%, com uma taxa de câmbio novamente em 5%. Tá certo? Então, você tem aí e a Selic no final do ano, a gente está estimando uma Selic de 9,75% no final do ano. Então, esse é o nosso cenário, é um cenário um pouquinho pior do que o de 2023, mas muito melhor do que no começo do que a gente tinha no começo de 2023. Ou seja, quer dizer, as projeções estão melhores que as projeções do início de 2023, mas, quer dizer, piores do que o que aconteceu efetivamente no ano de 2023, muito porque o cenário internacional é mais positivo hoje, ao mesmo tempo a gente está projetando menos volatilidade do que no ano passado. Então esse é o cenário, então eu acho que vale a pena.